Olá, pessoal! Vamos para a nossa última aula de português da semana, certo? Bom, hoje nós vamos fazer uma leitura, certo? De uma página, de algumas páginas aqui, né? Leitura de um texto, e depois nós vamos para a interpretação desse texto, certo, gente? Abram aí na página 42, né? E vamos ler esse conto aqui, bastante interessante, certo? Vamos lá. Texto 1, conto. No texto anterior, você leu que Manuel de Barros se descobriu poeta aos 13 anos. Agora você vai ler sobre a descoberta da poesia por outro menino poeta. Bom, esse texto está falando o quê? Da página 41. Eu vou voltar nele, vou ler, depois a gente vai para o texto da página 43, certo? Vamos lá. Página 41 primeiro, vamos lá. Esse texto é a respeito do poeta, né, gente? Manuel de Barros. Ok? Vamos lá. Página 41 primeiro, depois página 43. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou, mas esse tal do fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu, mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Bom, então, pode ser que o pai esteja aceitando realmente o que Manuel de Barros queria, não é verdade? Então, vamos lá. O próximo texto que nós vamos ler, né? Vamos lá. Vamos lá. A incapacidade de ser verdadeiro. Próximo texto aqui, página 43. E a intenção, né, desse texto é o quê? Vamos lá. Vamos primeiro ver aqui. No texto anterior, você leu que Manuel de Barros se descobriu poeta aos 13 anos. Agora você vai ler sobre a descoberta da poesia por outro menino poeta, certo? Primeiro, leia apenas o título e responda. O que você compreende pela expressão a incapacidade de ser verdadeiro? Agora, acompanhe com atenção a leitura do texto que o professor fará em voz alta. Vamos nós. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaelpide e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia, né? Vejam que um queria ser fraseador, o outro, né? Inventava lá as suas histórias de Trancoso, né? Por isso que é a incapacidade de ser verdadeiro. E aí o médico disse que nada mais há de fazer, né? Que ele era um caso de poesia, né? Aqui fala sobre um pouco desse autor que se chama Carlos Drummond de Andrade, certo, gente? Muito bom, por sinal. Agora, nós vamos para a página, cadê você, meu auxiliar? 43 e 44, por dentro do texto. Vamos lá, gente? Acompanhem, por favor. Que motivos conduziam as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? E aí, o que vocês acham? Depois de ler esse texto, né? Fantasioso. Vamos lá. 2. Apesar de ser castigado, Paulo continuava relatando situações fantasiosas para a mãe. Em sua opinião, por que isso ocorria? Por que, gente? Será que Paulo continuava, né, com essas fantasias? Hein? 3. Releia o diagnóstico do médico. Nada há a fazer, dona Colombo. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A afirmação do médico confirma a ideia que Paulo é mentiroso? Explique sua resposta.
E aí, você acha que o médico chamou ele de mentiroso ou não? O que é que você acha? 4. Com base na leitura do texto, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro, né? Você viu que o texto é, no caso, falando sobre isso, o texto não, o título é falando sobre isso, sobre a incapacidade de ser verdadeiro, e no texto você vê as histórias que Paulo conta e, né, o diagnóstico do médico. E aí vocês acham por quê, né, gente? Vamos lá, com base na leitura do texto, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro. Vamos lá. 5ª, em sua opinião, que outro título o texto poderia ter? E aí, depois de ler esse texto fantasioso, qual era o outro título que você daria a ele? 6. Você costuma escrever textos poéticos? Já mostrou esses textos para alguém? Por quê? E aí, gente, tem um poeta dentro de vocês? Vocês costumam escrever textos poéticos? Respondam aí a 6ª questão. Vamos lá. 7º. Ao utilizar a expressão caso de poesia, o autor fez referência a outra expressão muito usada pelas pessoas no dia a dia. Ele reescreveu uma expressão conhecida, dando-lhe um novo sentido de acordo com as ideias do texto. Qual é essa expressão, gente? Hein? De acordo com o caso de poesia, qual é a outra expressão que a gente pode, no caso, usar aqui? Expressão já existente, né? Que é conhecida por todos. 8º. Como você já sabe, às vezes uma mesma palavra pode ter vários significados. O sentido só pode ser determinado pelo contexto, isso é, de acordo com a situação em que a palavra foi usada. Exatamente isso. A gente vai olhar o dicionário, né, com aquela palavra que a gente está em dúvida, e lá tem vários significados dela, né, vários conceitos para ela. Só que o que é que você vai ter que usar? Você vai usar aquele que se adeque ao contexto que você tem ali, onde você quer colocar, certo? Você não vai chegar lá, pegar o primeiro e colocar, não. Você tem que ver aquele que fique de acordo com o que você quer dizer, ok? Então, vamos lá. Leia a definição da palavra fama retirada de um dicionário. Fama, substantivo feminino, renome e notoriedade. O cantor alcançou a fama rapidamente. 2, reputação, conceito. Meu avô tem fama de ranzinza, né? Já esse daqui foi tirado do dicionário, né, Segala. Vamos lá. Letra B. Em que sentido foi usada a palavra fama no texto 1? De Carlos Drummond de Andrade. E o que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? Tá acima essa, né? O que é que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? 9. Releia a frase do médico no texto. A incapacidade de ser verdadeiro. E responda, o que você entende por poesia? Né? O que é que você acha? Depois dessa frase, né? A incapacidade de ser verdadeiro, o que é que você entende por poesia? 10º, procure no dicionário o significado da palavra poesia. Identifique o significado que mais se aproxima da sua resposta anterior, da resposta que você deu na 9ª questão. Bom, gente, infelizmente nossas aulas de português estão ficando por aqui essa semana, certo? Mas, como sempre eu digo, né? Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam, se protejam. Nós estamos precisando que cada um faça a sua parte, certo? Caso surjam dúvidas no exercício, peçam ajuda aos professores de vocês. Eles estão sempre à disposição para ajudá-los. Certo, gente? Então, vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus. Tchau, tchau, gente!